E aí, pessoal do canal, tudo bom? De novo trazendo para vocês mais um podcast. Hoje, estou aqui com a minha querida amiga Viviane Crispim. Quero agradecer muito a sua presença, ter aceitado o convite aqui para a gente debater um pouquinho. Nosso podcast hoje, o tema é preconceito. Mas eu vou começar, antes de começar a entrar nesse assunto, queria que a Vivi pudesse contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal saber quem é Viviane Crispim. É um prazer, né, estar aqui conversando com você, principalmente sobre esse tema preconceito, que é um tema que é muito debatido, né, na raça negra. Meu nome é Viviane Crispim, tenho 48 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, sou professora na rede pública estadual há 29 anos. Fui candidata a vereadora no ano de 2020 pelo partido PDT. Lá também fui presidente do Movimento Negro e sou muito atuante com o empoderamento da mulher preta. Tanto nas redes sociais quanto pessoalmente com as mulheres, fazendo esse trabalho, debatendo muito sobre o preconceito racial. Muito bom. Bem, já vamos pegar esse gancho aqui. Não sabia que você tinha sido presidente do Movimento Negro de Empoderamento Feminino Negro. Sim. E qual a diferença entre o empoderamento feminino branco e o empoderamento feminino negro? Bom, eu vou falar do meu, né? Eu vou falar do meu. O negro em si, né, ele sofre muito preconceito. A mulher negra em si, a gente costuma falar que na base da pirâmide, a pirâmide é feita pelo o homem branco, né? A mulher branca, o homem negro e abaixo a mulher preta. Então aí você vê que... A pirâmide de cima para baixo, essa ordem. Sim. Certo. E aí você vê o tanto do preconceito que há com a mulher preta, né? Então é necessário a gente trabalhar muito. Dentro dessas vertentes nós temos o feminismo, que também está ligado com a mulher em si, né? Tanto a mulher branca como a mulher preta, mas dentro do feminismo a gente tem o feminismo negro, que abrange muito mais a mulher negra pelo seu preconceito, né? Então aí está a diferença. A gente pede e espera que a mulher branca tenha essa consciência que a mulher negra sofre muito mais preconceito do que a mulher branca, né? Então, dentro do feminismo, a gente tem a vertente do feminismo negro exatamente para trabalhar isso, esse empoderamento, né, da autoestima da mulher negra, que é muito baixa em relação a isso. Toda a população preta, né? Não só a mulher, como o homem preto também sofre essa autoestima baixa. A autoestima baixa, mas ela vem da sociedade, então, como funciona isso? Sim, desde do tempo lá da escravidão, né? Que fomos todos escravizados, né? Nossos povos. E aí, Campinas, a última cidade a abolir a escravidão. Opa, não entendi, desculpa. Campinas foi a última cidade, então, a abolir a escravidão? Sim, é isso? A última cidade a abolir a escravidão. E todo mundo já tinha liberado, só Campinas estava lá. Só Campinas. E aí, isso explica muita coisa que a gente vê por aqui, né? E os negros foram deixados aí, largados e sem trabalho, sem estudo, sem nada. E aí já vem, né? Daí já começa esse todo o trabalho, todo o movimento, né? Aí foi criando o movimento negro em cima disso. E de lá para cá, muita luta, né? Mas o movimento negro, ele vem desde aquela época, sim, da liberação, digamos assim, Sim, começou, aí o pessoal fim da escravidão já começou sim, a se organizar, né, de uma forma, porque acabaram sendo deixados, né, os brancos de um lado. Pela história contada, a gente sabe que os negros ficaram na região do Cambuí, e isso chamou muita atenção, né, que o Cambuí já foi ficando um bairro mais, né, eletizado, e aí acabaram expulsando esses negros daí, aonde vem
São Bernardo, essas regiões. Aí eles migraram para, digamos, periferia. Sim, exatamente. E com isso foi surgindo o movimento negro, o pessoal mais assim, né, do samba daqui de Campinas, para colaborar com essa possível ascensão do pessoal negro, né, que acabou sendo excluído pela sociedade e até hoje, né? Até hoje, a gente. Mas hoje, o que mudou daquele começo para hoje? Teve mudança? Tivemos sim, uma, muita coisa, né? avanço ou ainda continuamos com aquele pensamento de 1900 e 900? Ou esse pensamento só ficou apenas incutido, ele ficou adormecido apenas? O pensamento colonizador... É, exatamente isso. Ele permanece, né? O que mudou muito, assim, eu percebo como cidadã, né? Com 48 anos, na minha infância, eu passei por muito preconceito, por muito racismo, principalmente na escola, né? E de lá para cá a gente tem trabalhado muito diferente, né? Tem feito com que as crianças, os alunos em si, tenham essa consciência. Ainda não chegamos ainda no patamar que queremos, mas eu acredito que muita coisa foi mudada, muita consciência, né? Em cima disso, muito empoderamento da raça negra em si, né? Até com os eventos que tem aqui em Campinas, que a gente vê na Semana da Consciência Negra, que é promovido, né, pela população negra, e isso ajuda a empoderar e a melhorar e a conscientizar a nossa população, né, que foi a última a abolir a escravidão, que o racismo e o preconceito não é legal, né? Mas, Vivi, tô chamando ela de Vivi porque eu já conheço há um bom tempo. Vivi, e como que se trabalha com a criança esse assunto do preconceito? A criança, porque assim, eu entendo que a criança... Eu não sou especialista em pedagogia. Estou falando de um achismo, bem achismo. Eu acho que a criança, ela chega ali sem a estrutura de falar, isso aqui é um preconceito, isso aqui é algo, né? Ela chega e já se integra com todas as crianças, e aí depois ela vai aprender o que é preconceito, ou ela já chega, ela já herda dos pais o ideal preconceituoso e aí vai apenas replicando dentro da escola com as crianças. Como é que funciona? E depois como funciona para tirar isso, né? Remover desconstruir essa... essa segunda análise é a que mais acontece, né? Ela já vem de casa com esse preconceito. Muitas vezes ela percebe, ela sabe, outras vezes não. Ela reproduz de uma forma assim, não sabendo. E aí esse é o nosso papel como educador, né? Principalmente dos pequenos, trabalhar todas as formas de identidade que, principalmente nos pequenos, a gente vê mais do cabelo, né? O cabelo? O cabelo. A minha filha, por exemplo, ela sofreu o primeiro preconceito dela com 4 anos na creche pelo cabelo, porque ela foi chamada de o seu cabelo é de Bombril. Então, normalmente, a criança pequena, o primeiro preconceito, o primeiro contato que ela tem com o racismo é isso. É através do cabelo. Através do cabelo. É o visual. O visual, exatamente. Estético. E aí, a gente trabalha, né? Eu, por exemplo, sempre usei meu cabelo assim, quando não, black. E isso já ajuda. Muitas vezes, na escola, o aluno negro, a aluna negra me vê, né? Ai, professora, seu cabelo é lindo, seu cabelo é igual ao meu. Então, isso já é uma forma de empoderar o aluno e mostrar... Uma identificação. Sim, muito, muito. Eu tenho muita aceitação pelos alunos, pela forma que eu uso meu cabelo, os turbantes, alunos que vêm me procuram, eu quero usar turbante, eu quero o seu turbante, como que usa um turbante. Então, por isso que eu falo que mudou muito, né? Avançou muito. Porque na minha época nem professora negra eu tinha para me identificar, né, com ela. Hoje não, hoje nós temos. E é uma forma, assim, que já está na grade curricular, né, implantado a educação antirracista. Embora
muitos professores não trabalham. Esses dias eu estava olhando uma pesquisa feita que de 10 professores, somente 2 trabalham artistas e autores negros em sala de aula, né? Mas por que isso? Porque assim, eu entendo uma pessoa, eu penso assim, você tem... Posso ter que seja uma visão errada de mundo, mas eu penso que existe assim, você tem um indivíduo médio, e aí você tem depois o quê? Você tem as pessoas que estudaram. Presumo eu que para você se tornar um professor, você tem que ter estudado alguma coisa na sua vida. E aí eu não entendo como uma pessoa que teve acesso à educação não consegue parar e trabalhar algo que já veio. Até por uma questão hierárquica, porque se veio, como você está provavelmente contando, vem do próprio MEC, presumo eu, vem do próprio MEC, então tá na grade, tem que ser explorado. Por que não explorar? Aí volta lá, no passado. Não fomos a última cidade a abolir a escravidão? Por Mas que será? essa pesquisa ela era em âmbito municipal ou era mundial não? Brasil. Nacional, Brasil? Brasil. Isso é claro, nem precisou da pesquisa. Eu, como professora, trabalhando assim, nós ficamos um mês de novembro inteirinho trabalhando em sala de aula e você percebia, assim, um certo, né? Né? Então, não, a nossa história não é contada, né? Lembra que eu te falei? Sim, isso a gente já vai chegar aqui. A nossa história não é contada. A nossa história é esquecida, né? Tudo trabalha assim em cima disso para que a gente não se reconheça, não se veja, né? O homem negro, a mulher negra, a criança negra não é visto como um ser inteligente, um ser pensante, né? Não tem essa visão de que... Isso eu já ouvi. Isso eu já vi das pessoas. Uma vez eu estava conversando sobre cotas raciais. E aí alguém falou que a cota é um instrumento de preconceito, pois coloca o negro como sendo menos inteligente do que o branco. Então ele precisa de mais pontos para passar no vestibular. Eu olhei e falei... Por uma ótica, ok. Por outra ótica, não faz o menor sentido. Porque se fosse assim, o estudante de escola pública também seria menos inteligente do que o da escola privada. Exatamente. Então, e aí? É um caso sério. Sim, não é visto. Tanto que nos meus questionamentos em redes sociais, quando eu entro e debato alguma coisa, eu sou deixada de lado, eu sou discriminada, eu percebo muito isso. Tipo assim, você é mulher preta, você não sabe o que está falando, né? E muitas vezes a gente tem o conhecimento, tem o estudo daquilo que está falando, mas você é sempre assim, vista como um ser que não pensa, que não... É um cidadão de segunda classe. Exatamente. Você pode ter vários diplomas, você pode estudar, você pode fazer acontecer, mas para o racista, para o preconceituoso, você não é nada, né? Então, é isso que a gente tem o dever de trabalhar com as nossas crianças pretas, porque isso machuca, isso fere, né? Eu passei por isso e passo, mas agora... Ficou mais casca-grossa. É bem por aí. Então, tem que se trabalhar muito com essas crianças, porque... E a abordagem das crianças é diferente para a criança negra e para a criança branca? Você pode ser mais claro? Por exemplo, vamos abordar o racismo. No caso, vai ser o racismo. Para a criança negra, é abordado de uma forma diferente do que com a criança branca, ou ela é abordada de uma maneira geral? Geral. É uma conversa geral. Conversa geral. No meu grupo lá, né, que é o 3º ano, são crianças de 7 a 8 anos, então nós estudamos a história da África, vamos lá na África conhecer os povos, o continente, toda a história da África em si, para fazer com que a criança pegue o gosto pela coisa, né? E música, canções e dança.
Então, é todo um trabalhar para que a criança aprenda a gostar da África. Porque se perguntar hoje até para um adulto, né? As opções de viagem dela, você que trabalha com isso. Eu trabalho direto com isso. Quantas pessoas quiseram conhecer a África? Pouquíssimas. Exatamente. Eu tive uma cliente só até hoje. Que negra? Não, ela era branca. Ela era quase albina, para ser sincero. Ela era muito branca. E ela desejou ir para a África e ela queria conhecer, ela queria fazer era um destino no Quênia. Tudo bem que ela foi num resort super de luxo e tudo mais, mas... Era na África. Coisa mais linda. Até eu fiquei com vontade depois de ir. Porque tá vendo? O quarto dela, ela tinha uma das paredes, ela era de vidro virado para a savana. Nossa, então ela abria de manhã, ela podia encontrar. Havia possibilidade. Ela viu uma zebra, eu acho. Acordou de uma zebra, mandou uma foto, olha a zebra. Mas ela encontra, podia ver qualquer bicho que aparecesse lá. É isso. Mas assim, num geral, se eu falo para um cliente meu, vai pra África, ele fala, pra quê? Vou ver fome? Você entendeu? Só que ele é riquíssimo. Você tem existe sim, assim, turisticamente falando, geograficamente falando, assim, existe sim a África da pobreza, sim. A África da miséria. Assim como no Brasil. A África não, mas lá a miséria é com vontade, a miséria. Sim, a miséria é doída, né? Doída, você não tem como mudar, né? Eu estudei com uma africana. Ela é quase institucionalizada, a fome e a pobreza de lá. Se tem uma coisa que me marcou, cortando o que você está falando, na época da faculdade, eu estudei com uma africana e ela veio fazer direito aqui. E eu lembro que eu perguntei para ela, né? Nossa, que legal, né? Aí ela estava falando, Viane, no Brasil, quando se nasce pobre, ainda há a possibilidade de você mudar, de você conseguir, você tem políticas públicas que você consegue ascensão, você consegue uma faculdade, você consegue subir. Na África, não. Se nasceu pobre, você vai morrer pobre, de qualquer forma. Isso me marcou muito. É uma coisa muito, muito forte. Você tem algumas políticas, e assim, existem políticas da ONU envolvidas dentro da África, como, por exemplo, um caso clássico que a gente tem, são a região de Serra Leoa, onde você tem ali as jazidas de diamantes, e são os diamantes de sangue, que a gente chama, e que são proibidos no mundo inteiro. Isso é proibido no mundo inteiro a comercialização desses diamantes exatamente por causa disso. Eles pegam as pessoas mais pobres que tem ali na região e colocam para trabalhar em regime de escravidão para tirar mineral diamante, né? Você tem exatamente isso. Você não tem a possibilidade da ascensão, o que é o mais doído. Sim. Mas, em compensação, você tem grandes cidades na África que são super desenvolvidas, como Sunflower, Cape Town. São até destinos de intercâmbio para aprender inglês. Legal. Só que, assim, é uma coisa que eu conheço como turismólogo. Não é de conhecimento. As pessoas sempre pensam na África. Tá vendo? A África da miséria. É por isso que o professor tem esse papel fundamental lá, na sala de aula, de aguçar isso do aluno, né? Eu quero um dia poder conhecer a África, né? Então, a gente trabalha tudo ali, as comidas, as danças, né? As roupas, as tribos, né? Eu trabalhei muito tribos com meus alunos, cada um tem a sua tribo, tem a sua roupa diferenciada, tem a sua pintura, e isso marcou muito para eles. Eles gostaram, fizeram bastante trabalho em cima disso. Então, é isso, é mostrar a diversidade da nossa cultura, saber mostrar para o aluno que nós viemos de lá, né? Nós viemos de lá, os nossos ancestrais vieram de lá. E você não nasceu aqui no Brasil. No Brasil, aqui só tinha os índios, né? E aí foram trazidos de lá. Então, a sua ancestralidade é de lá. E eu acredito nisso, né? Nas novas gerações, novas cabeças, pessoas, né, já consciente disso, que futuramente possam... É um trabalho de formiguinha, sim, pelo visto. É um trabalho de formiguinha. Por sinal, eu estava em São Paulo esse final de semana, eu vi uma coisa que eu até nem te contei. Ah, é? Você ia gostar de ver uma história que eu estava vendo sobre o único samurai negro
Jura? O único samurai negro que Não teve sabia. no Japão. Teve lá, eu tava vendo a tá história, vendo? vou até fazer um vídeo no canal depois sobre isso aí, que é uma Tá. história muito interessante. Ele se perdeu lá, passou pela China e acabou chegando no Japão. E no Japão não Olha. existia o sistema de escravidão, como tinha aqui nas Américas. Então ele chegou lá e Ele não pode foi ficar. escravizado, ele estava lá, ele precisava trabalhar. Ele sabia um pouco de luta, por causa das lutas Sim. africanas, da África e tudo mais, de tribos e tudo mais. A galera ensinou ele a mexer com espada e Que tudo mais, e ele virou um legal! samurai. Esse É eu não muito sabia. interessante. Tá vendo, muito legal gente? a coisa, o contexto. Legal, Vou interessante. fazer depois um vídeo sobre isso, sobre o samurai negro. Olha, então é isso, é mostrar da nossa cultura que é riquíssima também, né? Sim. Para que os alunos possam gostar, aprendam a gostar e futuramente a gente consiga, não digo acabar, mas ser O objetivo pouco seria melhor. acabar, mas Eu acredito acabar eu acho que é impossível. É impossível. É impossível. Mas um mundo melhor, né? Para a gente viver, né? Porque o preconceito em si, em todas as formas, é doído, né? Vivi, agora já conhecemos o trabalho Vivi, professora. Uhum. E Vivi por Vivi. Como Vivi? Vivi, pelo que já falou, já sofreu preconceito. Muito. Pode contar essa história? Se sente confortável para contar? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Então conta né? pra gente, como foi que aconteceu? O preconceito, o racismo em si já está dentro da escola, né? Não tem como o aluno não conhecer a vivência dele, contato é dentro da escola. E, como eu falei, voltando, né, a mulher negra, ela está abaixo da pirâmide. E eu conheci o racismo de uma forma, e o preconceito de uma forma muito ruim dentro da escola, onde eu ouvia que eu era uma mulher negra feia, de uma forma que eu nunca iria casar, ninguém nunca ia gostar de mim por ser feia e por ser negra, né? Que o meu cabelo era ruim, era feio, que a minha aparência era feia. E isso doeu, mas eu consegui trabalhar isso porque eu vim de uma família que já tinha isso e já foi trabalhado em mim, né? Por isso que eu falo da importância de trabalhar com os nossos filhos para que isso ou te destrói ou faz você mudar a situação, né? Então, isso era latente e eu lembro que eu não tinha professores negros naquela época, né? Com 48 anos, naquela época não tinha professores negros e muitas vezes eu falava para os professores, né? Eu estou sofrendo um preconceito, né? Naquela época não era bullying, nada. E aí eu lembro que elas falavam, não, mas isso é normal, você está sendo xingada de uma forma normal. De uma forma carinhosa. E isso me doía muito. Desculpa rir, mas... Mas isso me doía muito, porque eu falava, gente, mas como assim normal? Como assim alguém falar pra você que você é feia a ponto que ninguém vai querer casar com você, né? E aí, eu dentro de mim, e eu lembro que uma vez muito forte eu olhei pra professora e falei assim, mas um dia eu vou estar sentada aí, né, como professora, e tenho certeza que na minha sala vai ter alunos negros como eu, meninas negras, e eu não vou deixar isso acontecer, né? Então, isso me deu força para que um dia eu fosse ser professora e conseguisse, de uma forma assim, tão fácil, ver quando o aluno está sofrendo esse tipo de preconceito. Porque às vezes eu estou sentada lá e eu estou vendo o aluno negro ou lá atrás, ou até na escola em si eu ando, né? E procuro ver como está sendo tratado os alunos negros, e eles sabem disso, porque às vezes eu entro na sala e falo, tá tudo bem aí? Eles falam, tá, professora. Que já sabe, né? Que se precisar de mim. Mas, assim, os meus alunos em si, eu não deixo isso acontecer, nem com eles, nem com os gordinhos, nem com os diferentes, sabe? Então, não é só o preconceito racial. É o preconceito em si, na minha sala de aula, eu não admito. Se eu percebo,
Eu não deixo porque eu sei o quanto é duro, né? E eu prometi para mim mesma que um dia eu seria professora e isso não iria acontecer enquanto eu estivesse lá. Mas é o que eu falo, você tem que saber, nada é por acaso, né? Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui, não teria essa força, não estaria ajudando muitas mulheres negras, que eu tenho muita mania de tirar muitas fotos e postar. E eu tenho muitas mulheres negras que me chamam e falam, eu comecei a querer tirar foto minha de ver você, né? Porque a minha autoestima é muito baixa, porque eu sofri preconceito. Falavam para mim que eu era uma mulher preta feia, uma menina preta feia. Tanto que você não vê muito assim, não sei, nas suas redes sociais, se você tem mulher negra e se elas postam tanta foto assim. Não. Normalmente Pouca. Exatamente. Pouca. Então, normalmente... São coisas pontuais. Sim, a autoestima é muito baixa. E às vezes eu recebo assim, muitos elogios. Eu gostei, eu vou tentar tirar mais foto de mim e me ver de uma outra forma. Eu queria ser como você, que essa autoestima alta. Então, esse trabalho também que eu faço com os meus alunos, eu também consigo fazer com algumas mulheres nesse sentido, porque eu sei que lá atrás também sofreu como eu, ou até sofre, né? Até sofre hoje em dia. E quando você pega um aluninho fazendo preconceito, o que acontece? Eu costumo falar assim, coloque-se no lugar dele. Se fosse com você, você ia gostar? Aí eles ficam lá pensando. O que você falou pra ele? Eu falei isso. Tá, e se fosse você ouvindo isso, você ia gostar? Não, às vezes até chora. Não, você desculpa. Então, isso é constante, né? É com o gordinho também sofre muito preconceito, né? É com o negro, é com o diferente, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar o diferente. E é uma diversidade muito grande que eu costumo falar para eles. Que graça teria se todo mundo fosse igual, né? Não teria graça nenhuma. Então, eu já começo a trabalhar aí. O ser diferente já nos torna gostoso, né? Que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Então, não dá para ser assim, não dá para ter esse preconceito. E aí, muitas vezes, isso acaba... É tão forte lá dentro da sala de aula que eles levam para os pais. Os pais costumam me chamar e falar, meu filho, mudou o conceito, mudou isso, está ensinando a gente a ver com outro olhar. Então, esse trabalho é muito bonito, porque eles acabam levando, né? E não deixam entre eles. Essa semana aconteceu um episódio também, mais ou menos assim, e aí o aluno falou, o fulano tá fazendo bullying. Aí o outro que estava sofrendo bullying falou, mas é bullying isso? Que ele nem tinha se dado conta. É bullying sim, não tá certo, né? Então você vê o seu trabalho ali bem latente, né? Eles conseguindo entender a mensagem de uma forma e até cuidar um do outro, né? Porque, como eu disse, na minha época eu sofri e ninguém nunca... Nossa, ela tá sofrendo, não tinha aquela empatia, né? Que é muito importante ter. Entendi. Mas agora vem a pergunta, e Vivi candidata? Que tem. Porque o ramo político a gente sabe que a eleição é um pulando no outro. Como é que foi? Uma candidata negra, mulher? Como foi essa aceitação no meio... que eu diria que é predominantemente de homens brancos. Homens brancos velhos. Velhos. Homens brancos velhos. Causa uma estranheza, né? Até, assim, eu lembro que dentro do partido, quando teve a convenção, e o PDT eu não posso reclamar, eles me deram muito, assim, apoio em matéria de falar, de ir à frente, pegar o microfone e aquele pessoal tudo sentado e eu contar a minha realidade como professora da escola pública, como mulher preta, mas mesmo assim... Opa! Chegou mais um convidado. Felipe, olá, tudo bom? Pode sentar. Senta aqui no cantinho. Chegou aqui mais um convidado, pessoal.
A gente já vai conversar com ele. Imagina. Que atacar os cachorros lá do mordida. Levou uma mordida, mas chegou. Cheguei. Chegou faltando pedaço, mas chegou. Verdade. Mas vamos concluir, Vivi. Então é complicado, assim, né? Causa uma estranheza por você ser mulher, você ser negra, mas pra mim eu gosto do difícil, né? Eu vim no difícil, eu gosto de causar. Gosto de desafio. Sim, então eu já falava de uma forma assim, já pra causar mesmo. Eu falava e deixava bem claro nas minhas falas, eu estou aqui pra incomodar mesmo, né? Mas aí por parte do partido foi tudo ok. E por parte dos adversários políticos? Ah, sim, isso nem se fala, né? Os adversários políticos, eles não conseguem entender que uma mulher entenda de política. Porque a mulher em si, né? A participação da mulher na política veio há pouco tempo, né? Ela começou a votar há pouco tempo. E aí, para eles entender que uma mulher consegue votar e entender de política, também é difícil. E uma mulher preta ainda, né? Entender de política. Que muitas vezes você vai debater com eles e você percebe que você desmontou a pessoa, mas a pessoa tentando, né? Vai tentando pegar os pedaços. Isso! Os pedacinhos. E foi muito divertido até, foi gostoso, porque eu sou uma pessoa até que debochada e muitas vezes eu percebia isso e usava isso. Usou a seu favor. A meu favor. Mas é isso, eles têm que aceitar, né? De uma forma que as mulheres são assim, elas querem participar também na política, né? Uma vez que você vota, você quer participar, você quer conhecer, você quer estar lá junto. E para a mulher também é muito difícil, né? Tá na política porque é casa, família, conciliar tudo isso. Para homem já é muito mais fácil, porque ele deixa tudo lá a cargo da esposa, da mulher, né? Mas para a mulher em si já é difícil, é um desafio enorme, mas... Você deixou a cargo do marido? Ah, então, comigo foi inverso. Deixei a cargo do marido. Deixou a cargo do marido. Legal. Vivi, vamos lá. Felipe, nosso outro convidado que tivemos 3 convidados, estão chegando aos poucos. Tivemos uns contratempos, mas o Felipe está aqui para conversar com a gente sobre o preconceito também. Vou pedir para o Felipe contar um pouquinho da história dele, falar quem é Felipe. Felipe, sua câmera está desse lado. Aí você pode falar direto pro pessoal, se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho das suas inspirações e a gente já entra no assunto do preconceito. Legal, bacana. Eu sou o Felipe, hoje eu tenho 30 anos. Nasci em Belo Horizonte. Pessoal, hoje eu moro aqui em Campinas, São Paulo, Campinas, né? Porque em São Paulo acontecem muitas coisas, né? Que eu me identifiquei também. Aqui em Campinas eu gosto muito porque é um lugar mais... tem o campo, eu sou uma pessoa que gosta de mato, essas coisas. Meio né? cidade, meio interior. Eu me ligo muito com a natureza, né? E para você conseguir... parece que é uma energia minha, né? Quando eu tô na natureza, é lá que eu me abasteço. Né? Converso, eu fico descalço, fazer trilha, essas coisas. E estar presente às árvores, parece uma coisa meio, né? E isso que me alimenta todo dia. Tanto é que às vezes quando eu não estou muito bem, eu me retiro, né? Fico um tempo lá sozinho, às vezes até, e parece que volta a energia, né? É uma terapia aquilo ali. E em São Paulo a gente não encontra isso. Se eu fico muito em São Paulo ali, eu vejo naquela cidade, pedra, tudo, a minha energia vai baixando e tudo mais. Eu, na verdade, eu estou num processo de descoberta, porque assim, a gente, numa época, a gente aprende algumas coisas, né? E até pra gente é difícil, porque pra mim me descobrir muita coisa foi difícil, porque eu tenho uma dupla personalidade muito grande. Eu sou... não é bem uma dupla personalidade, tem a ver com múltiplas funções, né? E hoje que eu venho descobrindo essas coisas, porque assim, eu gosto muito de desenvolver coisas que, pra sociedade que era de homem, eu faço com muita... Gosto muito de fazer, né? Gosto de Muay Thai, né? Eu faço luta e ao mesmo tempo eu faço a drag, né? Que pra sociedade tem divisão entre uma coisa e outra. Só que pra mim não tem, né? Pra mim é a mesma coisa, é o mesmo ser fazendo aquilo ali. Mas aquela coisa do então tem uma... Tem a vertente do macho alfa
luta, o jiu-jitsu, Exato. a briga, e do mesmo Exatamente. tempo você tem a vertente de drag. Da feminilidade, toda aquela feminilidade questão. e tudo mais. Que legal. Que é lindo, maravilhoso. E, Muito bom. assim, e pra mim foi muito difícil me aceitar, assim, né? Porque, assim, tinha dias que eu precisava fazer a drag, e aí, de repente, você vê que precisa... Um dia estava muito agressivo, muito o macho na verdade, alfa, o outro lado, trata-se o do drag. mesmo espírito, mas dá a impressão... Eu, na verdade, eu não sei ainda se trata exatamente de uma múltipla personalidade, ou se a gente colocou isso como uma múltipla personalidade, entendeu? Então é uma questão que eu ainda vou me estudando, aprendendo, Ou uma para saber personalidade se só. ou E se é uma simplesmente só assim. que faz várias coisas, né? Então, e trabalho com cães, né? Hoje eu fui apartar os cachorros lá, levar uma mordida do braço, a sorte que era cachorro pequeno. E eu costumo Ainda bem. saber separar, mas como foi na rapidez ali, foi uma... Então, é uma questão de descoberta mesmo, né? E hoje eu vivo com HIV e hoje eu estou também tendo que abraçar essa causa. Então, são várias coisas em uma cabeça só, em uma pessoa só, e fazendo... E eu não tenho marido, nem mulher, não sou casado com ninguém, e eu tenho que fazer tudo sozinho, cuidar das minhas causas Se e virar tudo. Então a cabeça vai, né? Então às vezes a gente... É só a natureza e os cachorros para me ajudar mesmo. Porque Sim. nem os amigos conseguem acompanhar essa mente, que a minha mente é muito acelerada, eu tenho que resolver tudo, eu quero resolver. Quer fazer é uma tudo ao questão. mesmo tempo Exato. ali, mas vai resolvendo aos poucos. Sim, claro. Essa que é a parte Exato. boa. Mas aí agora você falou que você tem o portador de HIV. Eu sou portador do vírus, O exato. HIV positivo. Sim. Você descobriu isso quando? Eu descobri em 2017. 2017. E como foi pra você? Na verdade, na época, olha pra você ver como é que foi a situação. Porque na época, quando eu descobri, eu tava num relacionamento. Porque, não que eu seja um santo. Quando a gente é mais jovem, a gente quer sair com várias pessoas, a gente não e tudo bem, não tem moralismo em cima disso. Mas eu lembro que naquela época eu queria parar. Ser uma pessoa com um relacionamento mais sério. Queria parar do fervo. Eu queria sair do ser- fervo. Eu trabalhava na Uber naquela época e eu tava tendo um relacionamento mais sério. Só que antes disso, eu tinha ficado com uma pessoa que até zoou no WhatsApp. Parece que ela fez aquilo propositalmente. Mas, assim, não sei, porque, assim, não estou dizendo que a culpa é dele, a culpa é minha, que deixa que, né, a nossa segurança é somente a gente que é responsável. A gente não pode deixar isso para uma outra pessoa. Então, nunca culpei ele, eu sempre coloquei isso como minha responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a situação foi essa para as pessoas entenderem como é que eu adquiri, né? E, na época, eu também tive um relacionamento com uma menina logo em seguida, e ela tinha engravidado. E... Não de você. De mim? Ah, de você? O que Ah, não, ela achei que dizia era uma... É, na sequência. pra você ver, na situação, eu tava namorando com um rapaz. Então você... Antes Peraí, eu deixa eu tinha entender. Peraí que agora a minha mente bugou um pouquinho. Então você, lutador, drag e pai também. Não, eu não sou pai porque ela abortou no 6º mês, né? Ah, Ela abortou. Hoje, assim, eu não tava tão... Eu queria ser pai, não vou dizer que não, tava me acostumando com a ideia, mas eu não sabia se eu ia dar conta disso, porque eu tenho tantas outras coisas para resolver que eu acredito que não seria o momento ideal para resolver as outras coisas. Então Deus faz tudo na hora certa. Sim, sim. Não tem jeito. Então, assim, na época, eu tava com um relacionamento fixo, eu tinha ficado com essa garota, assim, a gente teve um relacionamento de um tempo antes de eu conhecer ele, e já fazia um tempo que ela estava grávida, ela falava que era eu, que não tinha mais ninguém e tal. Então, eu ainda tava ter que aceitar essa situação de ter HIV, de ser pai na situação e ainda ter que lidar com a ironia do outro que passou para mim, né? Porque isso, o povo, assim, olhando assim, parece que foi tudo de uma vez, mas isso foi uma sequência de fatos que demorou foi meses, um- né? tá. Não foi tudo, não fiquei com todo mundo assim, Tudo né? ao Não mesmo foi uma- tempo. Nossa! Não foi... Mas aí, e aí eu tive que lidar, porque assim, logo em seguida eu fui falar com ela, falei, olha, eu descobri que eu tô com o vírus, a gente tem que levar você pra ver essa situação do filho, se realmente o filho é meu e tudo mais, e se também teve a questão, porque ela garantia que era só comigo que ela tinha saído, então assim... E vem a questão da proteção da criança. Exatamente, porque referente assim, ao HIV, sim. é até uma pauta que dá pra gente puxar, porque é o seguinte, quando a pessoa... Mesmo se o pai e a mãe tem vírus, dá para você proteger a criança Sim, com sim, o medicamento sim. antes de nascer. É Né? muito legal isso. Então ela foi pro médico, o médico aconselhou, ela estava super tranquila referente a isso.
E aí, com o tempo, ela abortou, acredito que espontaneamente. Né? Ela até ficou bem mal por causa disso. Tudo. E cada um seguiu sua vida depois disso. Entendi. Mas e a reação dela? Você chegou a sofrer preconceito por ser portador do HIV? Então, eu não digo preconceito, né? A gente tem que saber separar o que é preconceito, o que é falta de informação, o que é maldade, Porque, imagine, quando eu descobri, eu já tinha bastante informação sobre o que era HIV. Então, só que mesmo para mim, que já tinha informação, eu tive que me aceitar. Eu tive aquele tempo, nossa, não, peraí, é uma situação nova. Então, imagine para outra pessoa. E o relacionamento que eu estava na época não soube lidar com a situação. Então, eu não vou entender que ela é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que estava aprendendo a lidar com a situação e que não estava preparado para aquilo no momento, e tudo bem. Entendeu? E aí, cada um pro seu canto, a gente é amigo até hoje, a gente conversa até hoje, desejo bem para ele, assim como ele deseja para mim. Entende? Então, as pessoas precisam saber separar o que é preconceito e falta de informação. E é por isso que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, para as pessoas terem a informação e não ocorrer como o meu ex que não sabia lidar com a situação. Quanto mais informação, a tendência é ter E uma menos coisa que já preconceito. aconteceu muito... É o que nós já falamos. Acreditamos nisso. E assim, preconceito escancarado eu nunca passei. Então você imagina que eu sempre vivi num ambiente rústico, de roça, de pessoas que andam que tem fazenda. Então você imagina, eu sou aberto para tudo, abrir essa questão para todo mundo sabe. E essas pessoas tomarem no mesmo copo que eu, que antigamente não tomavam, Sim. me abraçarem. Verdade. Então isso é muito significativo, entende? Então isso já é um avanço. E essas pessoas conheceram Cazuza, né? Sim. Conheceram pessoas até mais antigas, então... Porque antigamente as pessoas tinham, com perdão da palavra, a ideia de o HIV positivo era uma sentença de morte. Sim. Porque antigamente era. Antigamente era, de fato. Né? Era Antigamente uma sentença. era. Hoje não Hoje é mais. não. Então precisa tirar essa ideia de que antes era e hoje não é mais. Sim. E como drag? A drag é desde cedo, acredito que seja essa vontade de expressar essa feminilidade que vem daquela questão. Não sei se tem a ver com dupla personalidade, isso é uma coisa que é mais pessoas que estudam isso que vão saber responder, mas porque é tanta coisa que eu não consigo responder por mim da onde que vem isso, entende? Não, tudo Mas bem. é uma questão, sim, de expressar um lado, não sei se é bem efemeridade, mas é do exagero, do ego. Então eu sou, gente. De estar lá em cima. A mulher drag. Todos nós somos aqui, exato. Então eu Todos só nós tenho somos um um dia. pouco. Eu sempre falo isso, mas, gente do céu, eu acho que eu sou, porque tem dia que você acorda, não é? Porque tem as peruas, né? O pessoal Sim! fala peruona e tal. Isso, é isso mesmo. Eu não posso guardo falar aí. nada, que eu falo. Eu assisto o RuPaul Drag Race Sim. e às vezes eu fico olhando e falo, se eu fosse uma drag, eu ia ser Olha lá. um nojo. Ai, gente, Ia ser maravilhoso. fabulosa. Ai, gente, Pois é. E é justamente o nosso alter ego, né? Agora, Sim, eu se sempre pensei expressar nisso. um alter ego de uma forma masculina, não dá muito certo, né? Não tem... não tem. Não tem... Por isso que eu falo, eu nasci eu gosto de ser mulher. Exatamente. E aí tem... Mas ela até então é uma performance que na época eu tinha acesso. Então cada um tem uma... Hoje tem várias gerações de drag queens, né? Mas você começou como sendo drag lá na época de roça ainda, lá na época Não, da eu sempre fui antiga, uma uma coisa pessoa mais que recente. eu sempre tive e acesso... sempre foi uma vontade. Eu sempre vivi todos esses lados, né? Meu avô tinha chácara, então desde pequeno eu ia pra lá. Eu sempre fui o cara do povão, que conhecia o bairro inteiro, que ia em boteco jogar baralho, sinuca, isso até hoje, entendeu? E ao mesmo tempo sempre fui da galera LGBT, que eu ia pras boates e tudo mais, então eu nunca coloquei barreira no que eu fizesse. Então assim, eu nasci, eu cresci com meus pais indo pra chácara do meu avô, então vou viver só aqui. Não, eu conheci meus amigos LGBTs que me levaram pra boate, eu vou junto. Eu conheci alguém que faz luta, eu vou lá, vamos conhecer. Então o problema são as barreiras que as pessoas colocam. Então, eu nasci numa caixinha, eu vou ficar só sendo isso aqui, entendeu? Então, quantas pessoas da roça aí, héteros, que não poderiam ser uma grande Sim. drag? Tá entendendo? Isso... Uma limitação, às vezes, da própria pessoa. Exato. Quer dizer, às vezes você Exato. tem ali uma limitação, um alto preconceito, digamos assim. Não conseguir aceitar a si mesmo. Esses dias eu conheci uma trans, que ela é veterinária e ela faz inseminação em vaca, cara.
Uma trans, você olha pra ela, você fala assim, é uma modelo toda feita no hormônio, você não fala que ela é trans. E ela é médica veterinária. E na hora que eu olhei, falei, olha essa representatividade. Sim. Entende? E ela não precisa exatamente estar em todos os lugares, mas só de ela estar ali... Ela já está representando. E é um lugar extremamente pequeno, uma cidade que é um... O pai tem aquela cidade como que fala? Coronelismo. Exato. Coronelismo. Então você imagina os pais dela vivendo com essa rusticidade. Ela ensinou os pais dela, ensinou todos que vivem em volta dela, sabe? Então aquilo foi Que incrível. vivência, né? Eu vou contar um caso interessante familiar. Né? O meu avô, ele, por muitos anos, ele ficou viúvo da minha avó, enfim, morava em Capivari, ele cuidava de uma casa de jogos, de carteado, na cidade de Capivari. E ele ia para os bailes, e às vezes ele contava de uma moça, ele falava, não, eu vou dançar hoje com a Kátia. Eu vou dançar com Kátia, A gente até achou que ele estava tendo algum caso com Kátia. Ele falou, não tem nada a ver, gosta de dançar, é uma pessoa super maravilhosa e tudo mais. E nunca conhecemos Kátia. Pois bem, meu avô morreu. E aí conhecemos Kátia. Foi no enterro. Ela era uma drag. Simicíssima. Do meu avô de ir dançar e tudo mais. E ele nunca contava. Falava, é Kátia, tá tudo bem, é Kátia. Nunca fomos também atrás de procurar algo do jeito. E era uma drag. Era a drag e ela foi lá montada. Por sinal, foi um acontecimento. A morte do meu avô foi um acontecimento pra cidade de Capivari. Porque assim, começou a chegar gente, começou a chegar um grupo de motoqueiros e tudo mais. Chegou um monte de gente. Ninguém sabia. Nem imaginava que o meu avô fosse tão conhecido assim e tudo mais. E aí faz uma reflexão que eu tenho agora contando isso. Às vezes o preconceito no interior é menor do que nas grandes cidades. Eu não sei se há uma aceitação ou o que é, ou se são casos pontuais, pode ser que seja são casos pontuais que aconteceu, mas eu já vi vários relatos falando isso. Não, na minha cidade, lá que morava, era de um interior, era mais para o interior e tudo mais. Não, o pessoal aceitava, era tudo tranquilo e tal. E aqui na cidade você encontra. Sim. Eu já morei muito em cidade mais, pequena, assim, eu nunca tive... Foram os lugares que eu menos vi problemas, assim. Tem alguns, mas é muito raro você chegar assim, os caras chegam assim, você é gay, vem com aquelas piadas antigas, assim, vem, mas você vê no coração na pessoa ali que não é... É um preconceito, que não tem maldade ali. Mas eu até queria tocar esse assunto, sobre os níveis de preconceito. Eu não sei se existe esses níveis de preconceito, porque eu acho que existe o preconceito, aquele preconceito, eu diria que é o preconceito raiz, que é aquele preconceito mais cruel, que é aquele você não pode fazer porque você é negro. Você não pode fazer porque você é gay. Sim. Você nega. Você não pode. Você exclui. Você não pode fazer porque você é isso. Entendeu? E tem esse preconceito aí que é mais da piada, da zoação, que deixa a pessoa mal também, mas ele não te nega o acesso a algo. Sim. Existe isso mesmo? Ou é uma visão errada? Quando eu comecei no Muay Thai em 2014, uma das academias que eu frequentei, a pessoa só porque tinha uma sobrancelha era mais... E ele sabia que eu era gay. E o problema era o afeminado. Então a pessoa chegou lá afeminada, ele falou 3 vezes o valor da academia só pra pessoa não ir. Entendeu? Então aquilo fez eu sair do lugar. Ele aumentou o valor para que não tivesse Exato. Porque a pessoa era afeminada. Então aquilo ali me deixou tão mal, assim, eu não acho legal eu, como um LGBT, usar a minha imagem, porque as pessoas não falam que eu sou gay no dia a dia. Mas é porque eu sou assim, eu tenho uma voz grossa, parece um trovão às vezes. E aí eu não quero usar isso como uma prioridade para mim não ajudar nas causas, entende? Então hoje eu pergunto de academia em academia, eu vou pesquisando, eu vou fazendo, eu vou cavando até achar um problema. Se eu achar, eu saio, eu não entro. Porque hoje em dia não dá para dar mais moral para as pessoas atrasadas, não tem como, acabou. É verdade. Entendeu? Então claro que a gente precisa ir devagar, a gente precisa ir com calma, com bastante carinho.
apresentar as coisas novas, sabe? Não dá pra ser também, não, me aceita e pronto e... Dá pra ser o agora... ferro eu e vejo fogo. diferente. Não, mas depende da causa, depende da causa. É você que tem que correr atrás. Mas a é nossa você causa é que- diferente. A sua causa já tá, É. já tá escrita, não tem mais por que alguém ser racista mais. Já tá. É. Já, Mas já são estamos ainda, viu? São. Não, mas não tem. São. Hoje uma pessoa ser racista, não tem, 2022, ela é porque é. ela é má. Entendeu? A pessoa é racista porque ela é má, isso é fato. Uma pessoa, ela tem medo de encostar num soro positivo é porque ela não tem informação. Sim. Então eu vou te informar. Então são duas causas diferentes, são dois níveis de preconceito. Um é porque a pessoa é má e tá bom, eu sou racista, eu sou uma pessoa má e... Entende? É isso que as pessoas precisam entender. A maldade está incrustada ali, entende? E outra coisa é você ensinar as pessoas uma nova visão do que é a realidade de uma coisa que antigamente realmente matava, entende? Então são duas causas e estamos juntos nas duas, entende? Essa é a ideia. É. Agora eu quero saber de uma coisa que me Isso é o que eu conta. penso, tá? Se Não, você mas puder você tá- acrescentar, me ajudar. O debate Você aqui é tá aberto. certo. É que assim, na minha causa, é o que eu estava falando para ele, como eu sou professora, eu ensino lá dos pequenos. Agora, um adulto vir usar de racismo comigo, eu acho que você que tem que procurar, porque Exato. o racismo está em você, nós estamos em 2022, eu não vou tolerar Exatamente. mesmo, eu sou bem aquela assim, fogo dos racistas, sabe? Sim. Então, Mas é isso aí. essa educação antirracista, na criança ainda eu consigo trabalhar. Agora, no adulto é você que vai procurar. Você que vai ser. É o que eu falo muito isso até em redes sociais. Trabalhe com seus filhos para não ser racista, porque eu estou trabalhando com os meus filhos e ele vai meter porrada em você se o seu filho for racista com ele. Com certeza. Não dá mais para tolerar, não dá. E assim eu trabalho também com meus filhos, eu estava falando para ele também sobre o gordo, sobre o homossexual, é para respeitar. Eu falo, são pessoas que dentro da sociedade são discriminadas como nós. Inclusive meu filho, ele está no ensino médio agora e na sala dele tem um menino homossexual. E ele vive falando, mãe, é demais o preconceito que ele sofre. E meu filho está lá no meio, não, gente, não é para fazer isso é feio. É falta de educação, é falta de respeito. Não, você senta aqui comigo, o trabalho você vai fazer comigo. E eu fico muito orgulhosa, né, de ver meu filho com 17 anos com essa consciência. Maravilhoso. E o melhor amigo dele é um homossexual. E daí, né? Esses dias tiraram foto. O que é isso? É trabalhado dentro de casa, né? O mesmo preconceito que você sofre, ele também sofre. Então, não admita. Não admito, não adianta você ficar calado. Você está vendo o outro sofrer preconceito e você ficar calado, você está sendo conivente. Né? Felipe, eu queria saber daquele seu projeto. Tá pensando em ensinar o pessoal LGBT, as drags a lutar. Então, aqui a grande jiu-jitsu e realidade tudo é o mais. seguinte, hoje, como eu venho de um tempo, eu participo hoje de alguns coletivos, o coletivo Arochianos lá em São Paulo, e claro que a gente tem que deixar as coisas acontecerem, porque hoje está sendo tudo novo para mim também. E hoje a pauta que eu abordei até... Eu posso falar o nome do programa? Pode falar. Eu Aqui pode falar tudo. Hoje, nesse Dezembro Vermelho, eu participei do Deu Positivo da MTV, que aborda legal. justamente essas legal. causas. E hoje está sendo muito novo para mim, porque quando eu entrei nessa fase de aceitação do HIV, eu também fui perguntando para todas as academias se aceitava alguém com HIV lá. Nossa. Então você imagina como é que era na minha cabeça. Nossa. Eu, depois da minha aceitação, agora buscar a aceitação do próximo. Isso foi bem difícil para mim. E compreendendo a todos também. Só que eu não tive nenhum não, sabe? Todos aceitaram, todos falaram, não, aqui aceita, tal, tudo bem. Lembrando que ainda não tinha pauta LGBT no meio, era só a parte do HIV, então você imagina. Por partes, né? Exato. E por eu já ter visto um dia que o LGBT teve muitas barreiras nisso, seria interessante ter esse projeto, a gente tem em mente essas coisas nos coletivos, tudo, né? Só que eu ainda estou indo alcançando as graduações ainda. Né? Não, tudo bem. Mas já Então, tem em mente mas o projeto. tem bastante. Isso que importa. Sim. Bem,
Lembrando que hoje tem muitas academias pró-LGBTs também. Tem academia? Tem. Mas é uma academia, as academias, agora eu fiquei curioso. Também. São academias pró-LGBT ou academias LGBTs exclusivas? Como nós temos, por exemplo, eu estou perguntando porque nós temos vou até falar, que existe a Curves, né? Curves, não sei se vocês conhecem, que são academias, as academias Curves, elas são academias exclusivas para mulheres, não pode participar homem, nem como professor. Sim. Então, a minha pergunta Conheço. é se é nesse molde ou ela é pró-LGBT só. Eu conheço uma pró-LGBT e mulheres também, que é a Piranhas Team. Gosto de engraçado. Mas o Legal. conceito do Piranhas não tem essa dualidade da ironia do Sim, Piranha, sim. mas tem a ver também com A predador por do, ser um cardume, né? Sim. Então a gente o junto, a cardume gente predador. consegue chegar a um lugar. Legal. Admiro demais o trabalho deles. Começou no Rio de Janeiro, agora tem em São Paulo, que é pró-LGBT. E inclusive tem bolsa para trans lá, eles ajudam. É super legal. Coisa legal. Até vale a pena procurar Piranhas. Piranhas Team. Team. Team de time, né? Team. Isso, tem. Não team de Exato. adolescente. Legal, procurar. E tem as outras academias que hoje são comuns, mas ok, a gente é contra o preconceito, sabe? Certo. Muito E bom. tem bastante hoje. Legal. Bem, estamos encaminhando agora pro finalzinho já do podcast. Eu falo que eu deixo sempre o microfone aberto para os meus convidados falarem, abordarem algum assunto, algo que eles queiram falar, que eu acabei não puxando no meio do nosso bate-papo, algo do gênero. Vou deixar começar com a Vivi e aí já finalizo já com o Felipe. Eu só quero agradecer, né? Agradecer a sua oportunidade, mais uma vez, conhecendo aqui o colega, foi muito rico, né? Sempre muito bom, gente, conhecer as pessoas, a vivência, né? A gente aprende muito. Então é isso, é agradecer a oportunidade de estar aqui, essa aprendizagem, né? Conhecer o outro, conversar com o outro, aprender mais para divulgar mais, né? É isso. Queria agradecer também a oportunidade de falar. Hoje eu me sinto mais preparado para aprender cada vez mais. Eu fiquei muito tempo me entendendo, né? Eu sou ariano ascendente Áries, né? Então você imagina. Eu imaginei na hora que você falou que gosta, eu falei, eu acho que e eu já adivinhei tanto signo por causa da personalidade. Dois arianos, né? E eu de virgens aqui. Então a gente gosta de causas, né? A Sim. gente gosta de lutar pela nossa causa, de em cima mesmo. A gente tem uma forma de falar muito intensa. Isso assusta muita gente, mas na verdade a gente quer aprender essa realidade, a gente quer defender todo mundo, quer aprender causas, E hoje eu me sinto mais preparado, sabe? Eu tive que amadurecer muito, eu fiquei muito tempo parado, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só que mesmo assim treinando a mente, treinando o físico. Sim, melhor coisa. Exatamente. Eu nunca deixei a peteca cair, essa grande realidade. Eu já me vi lá no fundo do poço, assim. Mas ao mesmo tempo sabendo que um dia tudo ia passar e um dia eu ia poder ajudar alguma... História de vida, Exato. né? Muito legal. Já tem uma ótima história de superação. E agradecer o Luan, né? Que Luan que tá aí. Luan, meu amigo. Indicou. Luan, irmãozinho pra mim, é outro militante também. Militante. Tá por aí pedindo... Chamei, o primeiro convite foi ele. É. Eu falei, Luan, vamos lá conheço. falar, tudo mais. Você vai adorar. Luan é uma Você conhece? figura. Acho que você não conhecia. Chamei o Luan, e o Luan falou, eu acho que eu não... Falar publicamente assim, eu não me sinto bem. Eu falei, mas você tá sempre em cima do caminhão, militando. Não. É uma entrevista, eu vou ficar muito apreensivo. Das paradas que eu vou... Eu falei, mas Mas sabe que eu tem também alguém pra fico muito indicar? apreensivo, Indicou né? Eu também, na hora só. eu também fico. quem não fica, né? Eu, pra falar em público, é bem complicado. Eu sou professora e Nossa. fiquei, gente, só pra vocês verem. Mas não porque eu tenho vergonha, é porque a minha mente, ela, assim, ó, tem uma Isso, mente é muito isso mesmo. acelerada. Então começa a falar. E eu tive que aprender muito isso, né? Mas aqui foi um bate-papo gostoso, É, né? foi bem gostoso. Foi. Esse é o legal dos podcasts, né? Sim, Porque fazer se torna uma conversa entre amigos, não tem aquela coisa mecânica, né? Então, Pergunta, responde, responde, aquela coisa engessada exato, e tudo mais. Bem, quero agradecer vocês terem aceitado o meu convite, Felipe, Vivi. Agradeço muito por esse bate-papo, acho que eu queria esse tema, que é um tema delicado, trazer o pessoal aí de casa, que visita aí o canal e tudo mais, entender um pouco mais sobre como funciona
o preconceito, como funciona essas nuances que nós temos na sociedade. Vou agradecer, já agradeci a vocês, mas vou agradecer quem está aí em casa também assistindo, que é muito importante. Não esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário aí no nosso vídeo e compartilhar com os amigos, para que mais amigos aprendam o que é e o que não é preconceito. Vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, falou, fui. E até a próxima, pessoal.